Olá pessoal, hoje vamos resolver o problema do íris utilizando o SVM. O problema é de classificação, temos características desse tipo de flor, da íris, e precisamos classificá-las em setosa, versicolo ou virgínica. Então vamos começar importando as bibliotecas, o Panda, Trinta Split, o SVM, como ele é de classificação, então vamos importar o SVC, as métricas e o Standard Scale. Essas são as colunas do nosso dataset e agora vamos ler e ver como estão os dados. Agora vamos verificar se existe algum dado faltando. Como não temos, podemos começar a fazer nosso modelo. Vamos dividir os dados e construir os conjuntos de treino e teste. E agora vamos criar nosso modelo SVM, mas antes vamos entender um pouco sobre ele. O SVM utiliza vetores de suporte, que são dados. Por exemplo, nessa imagem os vetores de suporte é uma bolinha e 2x, que são dados nesse conjunto. Ele utiliza esses vetores para definir o hiperplano capaz de dividir os dados. Esse hiperplano tem que ter uma maior margem entre os vetores para ser um ótimo hiperplano. É como se ele plotasse os dados em um gráfico de n dimensões, sendo que n é a quantidade de característica que tem no banco de dados, e formasse áreas separando para cada conjunto de respostas. Como, por exemplo, essa imagem. Tem 3 conjuntos de resposta e o SE conseguiu dividir em 3 áreas. Quando chega um dado novo, ele verifica em qual área ele está e assim consegue predizer qual categoria ele pertence. Mas, e se os dados não estiverem tão fáceis de dividir? Esse exemplo é um deles. Não tem uma forma linear para dividi-lo, então o SVM usa o que chamam de truque do kernel. Esse truque é nada mais que pegar o gráfico e plotar ele em um gráfico com uma dimensão a mais. Nesse exemplo, ele pega o gráfico de 2 dimensões e plota um gráfico de 3 dimensões. Quando é feito isso, podemos observar que conseguimos fazer um hiperplano dividindo os dados. O SVM tem vários tipos de kernel, linear, polinomial, RBF. O RBF utiliza a função radial. Quando o conjunto de dados tem apenas 2 dimensões, é intuitivo escolher qual kernel você precisa usar, pois você consegue visualizar os dados. Então você pode dizer que você pode usar um linear, um polinomial ou apenas um circular. Mas quando se trata de um problema do mundo real, onde os dados constituem de mais de 2 dimensões, a solução é fazer vários modelos utilizando diferentes kernels e comparar eles utilizando métricas de avaliação. Então vamos voltar e fazer o nosso modelo SVM. Então vamos fazer o nosso modelo e testar apenas para o kernel RBF. Ele já é padrão no SVC, então não precisamos passar ele. Esse gama é o responsável por tentar se ajustar exatamente ao conjunto de dados de treinamento.
Então tem que ter cuidado, pois se colocar um gama muito alto, poderá ter problema de overfitting. Esse C é o parâmetro de penalidade do erro. Então agora vamos treiná-lo e testá-lo. Então conseguimos nesse modelo uma acurácia de 0,97. E é isso.